só com esses elementos identidade e Z para problemas de otimização, tá? Lógico que para problemas gerais isso é muito diferente, mas para problemas de otimização isso fica limitado ao sigma 0 e ao sigma 3. E isso nos dá, quando nós estamos nessa situação limitada, um hamiltoniano que é uma matriz, é representada matematicamente por uma matriz, onde, nesse caso em particular, que é geralmente os casos que codificam esses problemas de otimização, ela é uma matriz diagonal, uma matriz onde você tem esses elementos, então, todos, são muitos elementos, então, se você estiver falando em uma descrição para 100 qubits, você tem 2 elevado a 100 elementos na diagonal. Se for 200 qubits, dá 2 elevado a 200 elementos na diagonal, que é mais do que o número de átomos do universo. Tá? Então, é realmente muito elemento. E seu objetivo é, basicamente, dado esses 2 elevado a 200 elementos, encontrar a posição do menor número. Onde está situado o menor número nesse Hamiltoniano? Essa é a tarefa, tentar descobrir qual é a posição desse elemento que está aí situado entre 2 elevado a 100, 2 elevado a 200 elementos. É isso que um algoritmo, seja ele analógico, seja ele digital, busca encontrar quando nós implementamos um problema de otimização. Ok? Bom, eu espero ter ficado claro. A pergunta, então, é: que tipo de problema a gente consegue codificar nesses hamiltonianos e como nós fazemos isso? Né? Então, essa é a pergunta. Então, você já deve ter ouvido falar bastante aqui. Um dos problemas que nós conseguimos codificar, problema de otimização que nós conseguimos codificar nesses hamiltonianos, é o chamado cubo, que é o Quadratic Unconstrained Binary Optimization. Então, você tem um problema de otimização binária e quadrático. Então, só temos aqui termos quadráticos em X. Esses X são zeros e uns. E esse é um típico problema, e veja que muitos problemas de otimização podem ser escritos nesse formalismo cubo, mas esse é um típico problema que eu posso descrever em um hamiltoniano. Basicamente, essa expressão aí, ela fica descrita num hamiltoniano que é desse tipo aqui. Então, você tem aí elementos lineares, você tem aí elementos quadráticos, parece até que é razoável, mas quando esse n vai para um número muito grande, a brincadeira realmente fica difícil. Veja que escrever esse hamiltoniano não é complexo. Eu posso escrevê-lo para 100, 200, 300, 500, né? Vai ocupar ali 5, 6 folhas de papel? Vai, mas dá para escrever esse hamiltoniano. Agora, a matriz que o descreve, aí é algo bastante complexo. E determinar qual é o menor elemento dessa matriz, e essa matriz é uma matriz diagonal, também é algo muito complexo. Tá? Existe uma regra de bolo para você fazer essa transformação, levar essa função custo, que a gente chama quadrática, para esse h, mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que essas duas equações, elas são, no final das contas, equivalentes. Tá? E equivalentes em que sentido? Isso quer dizer que se eu, por exemplo, pegar aqui um sistema com 6 bits, ou 6 bits, ou 6, uma string com 6 elementos, né? Só para exemplificar, o que eu quero dizer como sendo equivalente é que se eu calcular o C de 00101, uma string arbitrária, hein?
isso é equivalente ao calcular o valor esperado do estado 001011 do Hamiltoniano. E esse lado direito aí eu sei calcular, tá? Isso é fácil de eu calcular, entre aspas, dado um estado quântico. Então, quando eu rodo meu circuito parametrizado lá, quando eu rodo meu circuito digital, eu olho para aquelas contagens, né? Os qubits vão colapsando em zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns, e com aquela contagem existe aí uma matemática para você ser capaz de calcular esse sanduíche aqui, 1001011, dado que eu sei escrever esse Hamiltoniano no papel. Então, se eu conseguir escrever esse Hamiltoniano no papel, e isso de fato eu consigo escrever, mesmo para um sistema muito, muito grande, se você me der um estado, eu consigo calcular esse sanduíche. Isso não é um problema complexo, é factível. A questão é descobrir quem é essa string que minimiza esse valor esperado, que é equivalente a encontrar a string que minimiza essa função custo. Então, a ideia toda está em calcular esse sanduíche aqui e tentar, de alguma maneira, encontrar o estado que minimiza essa função, que minimiza esse sanduíche. Isso é um número, tá? Isso vai me dar um número que equivale, para o caso aí de um elemento da base, não vamos nos preocupar com isso, mas vai me dar um dos elementos da diagonal do Hamiltoniano. Então, o meu objetivo, agora já migrando para os computadores digitais, é pegar um estado inicial, aplicar um algoritmo, e esse algoritmo ele tem que me construir esse estado psi. Então, o meu objetivo é que ele, no final, me dê o estado psi, de forma que quando eu calcular esse sanduíche, eu tenho um sistema de menor energia. Então, essa é a brincadeira que eu procuro resolver. E aí entram qual a VQE, aquelas dezenas de variantes do qual, em todos eles buscam exatamente a mesma coisa. Encontrar um psi-s que minimiza essa função aqui. Dado um psi-s que me retorna no final do algoritmo, eu quero calcular essa grandeza, que eu sei calcular, é fácil de calcular. O problema é testar um por um, visto que eu tenho 2 elevado a 200, né, quando eu tenho 200 qubits, ou 2 elevado a 100 quando eu tenho 100 qubits. Então, é bom que o meu algoritmo ele consiga pensar nesse universo gigante o estado que eu procuro, que é o estado que me retorna a menor energia. Muito bem. Para fazer isso, nós temos muitos algoritmos propostos, muitos e muitos algoritmos, sendo os dos computadores digitais os mais famosos, o VQE e o QUALA, né? O Variational Quantum Eigensolver e o QUALA. Vale enfatizar que o QUALA ele está intimamente relacionado com a computação adiabática do computador analógico. Tá? Ele é basicamente a versão digital do quantum annealing, né? Da computação quântica adiabática. Eles usam basicamente uma que a gente chama de trotterização para poder fazer o mesmo problema que se busca fazer com a computação adiabática. Bom, como eu disse, existem muitas variantes do QUALA, então, para quem quer explorar, quem quer estudar essas variantes, eu trago um review um pouco diferente daqueles apresentados pela Samurai. Então, aqui você tem um review do QUALA e suas variantes, e aqui você vai encontrar uma série de variantes do QUALA.
se você se atentar, o qual ele é composto, só retornando um pouco, por uma camada que leva em conta o hamiltoniano de custo, que é o hamiltoniano que codifica o problema, e uma camada que está aqui expressa em laranja, que é chamado de mixer. Muitas dessas variantes elas alteram esse mixer ou introduzem novas camadas ou mudam as condições iniciais, enfim, existem muitas dessas variantes que você vai encontrar nesse paper aqui. E aqui tem alguns exemplos, multi-ângulo, qual a mais, enfim, você vai encontrar o multi-ângulo, ele coloca ângulos diferentes na mesma camada. Esse qual a plus, ele insere mais uma camada que agora é multiparamétrica. Você tem esse digitais counter-diabatic, e aí eu peço uma atenção especial a esses counter-diabatic, porque eu vou falar bastante disso hoje, que são termos contra-diabáticos, que é basicamente camadas extras que levam em conta aí o gradiente da energia, então eles vão, de alguma forma, tentando agilizar esse processo de minimização da energia. O adapt também uma frase, uma sentença que é usada tanto para o VQE quanto para o qual esses adapts, quando você olhar adapt, é que você tem um pool de operadores que você vai procurando nesse pool de operadores, então, outros mixers para tentar otimizar esse problema. Enfim, você tem processos de interpolação, aí as coisas vão escalando, né? Como o Marcos falou, a imaginação é o limite, você consegue aí explorar muitos e muitos casos em questão. Ok? Aí eu deixo para cada um estudar. No final, eu vou compartilhar com vocês um grupo também nosso da Quati, que é a nossa Quati Network, e aí vocês vão também poder fazer perguntas lá, a gente nos deixa à disposição. No final da apresentação, eu deixo o QR Code desse grupo. Tá? Mas é importante enfatizar que o cubo também não é único. Tá? Então, você tem, por exemplo, outras formas, outros tipos de problemas, na realidade, que você pode codificar no seu hamiltoniano. Então, um tipo de formalismo mais geral que o cubo é o denominado RUBO, que é o Higher Order Binary Optimization. Então, esse aqui, mais geral do que o cubo, que é quadrático, né? Esse aqui já entra termos de ordem superior, ordem cúbica, ordem quadrática, também é conhecido às vezes chamado de PUBO, que é o Polynomial Unconstrained Binary Optimization. Enovelamento de proteína envolve, às vezes, dependendo da proteína, sistemas aí que têm mais do que duas interações, tem 3 interações ou 4 interações, mas, independente disso, os algoritmos todos, sejam o QUALA, seja o VQE, eles podem ser utilizados também para resolver esse tipo de problema. Outro ingrediente a mais que eu quero trazer aqui, que eu julgo muito pertinente e que eu venho estudando e eu gosto de estudar e eu compartilho muito da visão de uma empresa chamada Kipo, que é do nosso colega Solano, é a introdução de termos contradiabáticos. Então, como eu disse lá no qual o counter-diabático, termos contradiabáticos são muito importantes, tem se mostrado bastante proveitoso para resolver problemas de otimização. Então, esses termos contradiabáticos, eles também vêm da computação analógica, e a ideia é basicamente mudar um pouquinho aquela estrutura da computação adiabática para algo com um ingrediente a mais. Então, a ideia é que antes que só existiam esse termo e esse termo,
Agora, existe um outro termo extra aqui, que é esse termo contradiabático, para que, de alguma maneira, eu consiga fazer essa dinâmica de forma um pouco mais rápida. Porque, de fato, para você resolver uma computação adiabática, como o próprio nome sugere, isso precisa ser muito lento. Então, eu preciso trocar esse lambda bem vagarosamente, tá? E isso é um problema porque a computação fica longa, com tempo longo, e aí os processos dissipativos vão tomando conta, e você, então, precisa de uma balança aí, que é fazer esse lambda rápido, mas não tão rápido a ponto de os meus resultados finais não se manterem no estado fundamental. Se eu fizer muito rápido, no final eu acabo no estado lá em cima. E aí eu tenho um problema, porque a solução está lá no estado lá embaixo. Então, eu coloco esses termos forçantes para poder, de alguma maneira, tentar forçar o meu estado a ficar no estado fundamental. Esse termo aqui ele começa no zero e termina no zero, de forma que, quando o meu lambda ficar zero, eu ainda estou no meu estado fundamental do Hamiltoniano do desejo. Esse termo aqui é o termo contradiabático, e, como eu disse, tem uma empresa especializada nisso, a trabalhar com esses termos, a desenvolver algoritmos com esses termos, sejam em algoritmos digitais, sejam em algoritmos analógicos, que é a Kipo. Então, a Kipo, como eu disse, ela foi fundada por um colega nosso, peruano, chamado Henrique Solano. Inclusive, ele fez doutorado na Federal do Rio de Janeiro. Depois passou muitos anos trabalhando na Espanha, e eu acredito que é uma das empresas, do meu ponto de vista, mais promissoras aí na área de computação quântica. Eles têm uma série de trabalhos que eles desenvolvem. Então, eles começaram desenvolvendo a versão digital da computação contradiabática. Então, isso lá em 2022, então veja que é um tema novo. Basicamente, o que eles fizeram nesse trabalho foi troteirizar a computação adiabática com termos contradiabáticos. Então, você vê que você tem a inicialização, você tem aqui o seu Hamiltoniano de custo, o seu Hamiltoniano aqui inicial, e você tem uma parte contradiabática. Então, isso aqui é uma troterização do processo como um todo. Depois, ainda no 2022, eles fizeram o QAUA com esses termos contradiabáticos. Então, é basicamente o nosso QAUA original, mas com uma camada extra aqui com esses termos contradiabáticos. Então, essa é uma variante aí do QAUA também, que leva em conta esses termos contradiabáticos. E eles foram trabalhando nesses anos mesmo. Em 2024, nós temos artigos novos, onde eles introduzem um campo perpendicular ao mixer, né? Então, eles chamam Bias Field Digitized Counter-Diabatic Quantum Optimization, que é basicamente ir introduzindo aos poucos um campo na direção X no mixer, e esse campo ele vai sendo ajustado à medida que eu vou tomando como resultado, né? Então, ele tem um feedback que vai, então, alterando esses campos. E acho que o último deles aí é o Bias Field. Não, esse nem é o último, tem mais um ainda, mas esse aí eles resolvem, tá vendo? High Order Binary Optimization, usando computação quântica adiabática. Desculpa, esse aí é o qual, é digital, é computação digital com bias field. Basicamente, eles implementaram isso aqui para problemas do tipo Rubo, né, que é um High Order Binary Optimization. Para quem perguntou de novelamento de proteína, está aí do ano passado. Eles usam, então, algoritmos digitalizados com termos contradiabáticos
para resolver o problema de enovelamento de proteína. Então, isso foi feito em computador quântico da IBM também. Então, tem aí resultados nessa linha. E tem outras variantes, essa aqui já mais recente, publicada agora no dia 13 de novembro, alguns dias atrás, onde eles inferem aí o que eles chamam de impulse regime, né? Que é basicamente o termo contradiabático, ele fica tão proeminente ali que você consegue até descartar os mixers. Você só trabalha com o termo contradiabático. Enfim, eu estudo bastante essa linha, gosto muito, gosto do Solano também, gosto dessa empresa, e eles trabalham exclusivamente com problemas de otimização. Então, eu recomendo muito ir lá no Google Escolar Henrique Solano, seguir, porque você vai estar recebendo artigos de altíssima qualidade, principalmente para quem busca estudar otimização. Nós temos também na literatura algoritmos que não são parametrizados e funcionam para otimização. Eu acredito que o mais famoso dele é o Falcon, que é o Feedback Based Quantum Optimization, mas não é o único, tá? Basicamente, o Falcon ele vai aumentando aos poucos as camadas e a cada camada ela serve para alimentar a próxima. Então, o resultado de uma camada alimenta a próxima, que alimenta a próxima, que alimenta a próxima. Eles também desenvolveram agora em novembro também a própria Alicia, acho que é Magan, ela também desenvolveu agora um outro algoritmo não variacional, mas ADAPT. Lembrou? ADAPT tem um pool de operadores que eles então usam para tentar encontrar esses algoritmos aí mais eficientes para a otimização. E recentemente também nós temos aqui o Quantum Combinatorial Optimization, Beyond the Variational Paradigm, também de novembro agora, também do dia 13 de novembro, onde eles usam, basicamente, eles resolvem o hamiltoniano dependente do tempo da computação adiabática, usando integrais de trajetórias de Feynman. Tá? Então, eles têm uma metodologia semiclássica lá para resolver esse hamiltoniano, e eles resolvem isso fazendo com que o sistema permaneça no estado fundamental. Então, é um artigo novo, recente, que vai além do que nós conhecemos de algoritmos variacionais. Para concluir, também, uma outra linha que eu gosto bastante, que eu venho acompanhando, é o tipo de codificação diferente. Tá? Então, quando você transforma a codificação cubo na codificação no hamiltoniano, em geral, você tem para cada bit um qubit. Então, se você está querendo resolver um problema de 100, 200 bits, que está codificado numa string de 200 bits, da forma tradicional, você vai precisar de 100, 200 qubits. Tá? Mas existem maneiras recentes e outras não tão recentes para você sair desse problema e tentar, então, codificar mais do que um bit em um único qubit. Então, a gente chama de codificação em múltiplas bases. Tá? Então, você não codifica somente no valor esperado de Z. O seu hamiltoniano agora ele deixa de ser aquele hamiltoniano diagonal e agora, então, ele fica um hamiltoniano que usa toda a riqueza do qubit, né, que tem todo um estado representado numa esfera de Bloch, para poder codificar mais do que um bit em um qubit. Né? Então, acho que o primeiro nessa linha é Variational Quantum Optimization with Multi-Base Encoding.
Então, a ideia aqui é não só usar o sigma Z para representar os meus bits, mas usei o X. Então, com 3 qubits, eu consigo codificar aqui 6, ou mais até, porque eu posso também usar o eixo Y. Então, para cada qubit, em teoria, por essa estratégia, eu consigo codificar 3 bits. Isso é muito importante, porque qubits são custosos, é difícil você ter 100, 200 qubits. Se você está reduzindo isso por 1/3, então você está numa situação bastante melhor. Mas tem outros colegas ainda mais espertos, o nosso querido colega Leandro Aulita, também formado aqui no Rio de Janeiro, também aluno de doutorado do Luiz Davidovich, hoje está lá em Abu Dhabi, é um argentino, colega nosso, e esse cara foi além, né? Esse grupo foi além, em vez de trabalhando com o pessoal da NVIDIA, eles perceberam, olhando para esse resultado aqui, que eles poderiam codificar mais do que 3 por qubit. De fato, eles vão para um sistema onde eles usam as observáveis ZZ, ZX, ZY, e a coisa agora ficou muito promissora, porque, em teoria, pelo menos, você consegue codificar 4 elevado a n menos 1 bits em n qubits. Ou seja, somente com 3 qubits, eu agora já consigo codificar uma string de 63 bits clássicos. Se eu aumento mais um qubit, esse número multiplica por 4. Então, a coisa agora se tornou muito mais palatável, muito mais propícia, e os resultados estão começando a aparecer novas trilhas. É natural que venham outras dificuldades junto, né? Mas é importante esclarecer esses resultados. E um outro último também, agora de julho, é esse trabalho aqui, Qubit Efficient Quantum Combinatorial Optimization Solver. Esses caras também são muito criativos. Eles basicamente introduziram qubits auxiliares que eles emaranham com os qubits do problema, e aí eles vão medindo esses qubits auxiliares, e dependendo onde ele colapsa, eu separo o grupo em questão. Então, eu consigo separar, vamos pegar um problema com 100, 120 qubits, eu separo em 3 grupos de 40, coloco 3 qubits auxiliares, e aí eu emaranho esses 40 com esses 3 qubits auxiliares, e à medida que eu vou medindo esses qubits auxiliares, eu vou selecionando os grupos de qubits que eu estou estudando. Então, é algo muito rico também, é muito importante, que expande, né, aquela ideia do cubo 1 para 1 para sistemas muito mais eficientes. Bom, para quem quer uma lista de problemas que você pode resolver, seja no formalismo cubo ou na descrição para Ising, tem esse trabalho aqui também. Esse trabalho é bastante legal, ele tem uma lista de problemas que você pode descrever, são principalmente problemas de grafos, tá? Então tem o caixeiro viajante, minimum spanning tree, coloring problems, né, que é o color graph, enfim, recomendo, é muito legal. Ele mostra os hamiltonianos de cada um deles, então você consegue ter já o hamiltoniano prontinho para você trabalhar. Se você quiser pegar esse hamiltoniano e trabalhar com termos contradiabáticos, introduzir múltiplas bases, é uma questão de sentar, estudar e trabalhar. Todos eles, isso é factível de ser feito, então é uma questão de trabalhar simplesmente. E tem muitos outros, tá? Problemas aí que vêm aparecendo, em que as pessoas, em geral, pegam um problema de otimização, escrevem um formalismo cubo ou rubo, e aí, então,
escreve hamiltoniano, tem uma receita de bolo para fazer isso, e aí implemento qual, implemento VQE, enfim, tem uma série de artigos que eu vou pontuar aqui, artigos recentes, 2024, então nós temos esse para determinar a posição de pontos para carregamento de veículos elétricos. Tem esse aqui do pessoal do Senai Cimatec, que usa aí para calcular o estado fundamental do ácido protocatecuico, acho que é assim que fala. Enfim, é um problema que também usa o VQE para encontrar o estado fundamental. Eu também vou trazer os papers aqui dos nossos colegas aqui do Brasil, do Senai Cimatec. Mais um aqui para otimização de infraestrutura de veículos elétricos. Aqui tem um outro onde eles transformam o problema cubo num problema cubo ou rubo, né? Para poder trabalhar com otimização de trens, então tabelas de trens, porque tem toda uma logística por trás das estações, né, que você precisa otimizar a chegada, o tamanho do vagão, qual é o trilho que ele vai chegar, enfim, são problemas também de otimização que podem ser descritos. Você tem, saiu recentemente também do pessoal de São Carlos, nosso colega Celso Vilas Boas e seus estudantes, para otimização de inventário, basicamente são prateleiras gravitacionais, você então tem que organizar essas prateleiras. Eles sugerem ter obtido resultados melhores do que aqueles obtidos em algoritmos clássicos. Para quem tem interesse na área de saúde, nós temos também um review, e eu estou começando a me interessar mais e mais por problemas da área de saúde. Eu acho que no Brasil pouca gente tem estudado esses problemas de quantum machine learning e otimização na área de saúde. Então, você tem aqui um review do pessoal da IBM. Então, aqui você tem todo o estado da arte para aplicações na área de saúde e medicina. E aqui eu foquei só nos problemas que usam algoritmos de busca e otimização. Você vê que você tem tanto a parte de genômica, né, reconstrução de DNA, a estrutura de proteínas, usando o Variational Quantum Eigensolvers, usando o QUALA, o Variational Quantum Classifier, classificadores. Você vê que são papers relativamente recentes, então você tem muito estudo sendo... Isso vai desde genômica, vai para a parte de desenvolvimento de fármacos, de drogas, também passa ali por diagnóstico, aí mais na área de quantum machine learning. E eu gosto de enfatizar que isso aqui agora eu trago um quadro da IBM para vocês, onde eles mostram os horizontes, né, onde nós vamos ter aplicações, ou pelo menos eles acreditam que nós vamos ter aplicações. Se você olhar aqui o primeiro horizonte, ó, vou dar uma ampliada aqui para vocês enxergarem. Esse problema, o primeiro horizonte aqui, você tem muitos problemas de otimização e problemas de simulação. Tá? Simulação todo mundo já sabe que vai ser o primeiro estudo de caso do computador quântico, mas otimização também está aí na frente, sendo um dos primeiros resultados a serem, provavelmente, se tornando realidade para uso prático. Bom, se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser aprender mais sobre isso, eu e meus colegas, o Marcos, o Gustavo, a gente tem os nossos cursos da STCamp, então segue o meu jabá aqui também. Muitos dos nossos colegas que estão aqui hoje fizeram esse curso, espero que eles tenham gostado e nós deixamos à disposição para quem tiver interesse. Tem também o nosso grupo no WhatsApp, o nosso Quati Network, onde você pode tirar dúvidas, fazer perguntas. Tem uma comunidade lá com mais de 100 estudantes, colegas. Então, está aqui o QR Code também para vocês adentrarem ao grupo. E espero que tenha conseguido satisfazer aí a dúvida de vocês. Espero que tenha deixado vocês mais instigados ainda. E agradeço por isso. Tem também o LinkedIn,
do nosso Quati. Então, se você quiser entrar no LinkedIn, por favor, não deixe de fazer isso. A gente também responde por lá, a gente também tem nosso contato lá. Tem o meu LinkedIn também, o LinkedIn do Gustavo, do Marcos. Então, são fontes e canais de comunicação onde vocês podem também entrar em contato com a gente. Agradeço muito a paciência e a atenção de vocês e por hoje é só. Muito obrigado.